Pronto. Pronto, teve um problema aqui, demorei, mas cheguei. Deixa eu ajeitar aqui. Acredita A que me deu câmera. tipo um delay, eu não sabia onde achar o ao vivo aqui do Instagram, eu não sei se é efeito aí da Covid, eu não sei o que que é. Acontece, é o dia. Deixa eu já ir fixando aqui o tema de hoje. Vamos falar sobre comunicação não violenta. Pronto, Aline, só fixar aí os comentários Uhum. e a gente começa. O pessoal já vai chegando, ainda não chegou o pessoal, mas é assim. Deixa eu encaminhar para o grupo. Manda. Fixa aí o comentário. Já fixou já. Fixei. Já tá tudo certo. Como é que tá o frio aí? Tá bom, gosto desse clima, que não é nem frio e nem quente. Pra mim é frio. Não é nem frio nem quente, ué. Frio, eu tô, ó, moletom aqui, ó. Misericórdia. Ai, ai. E cadê esse povo? Vamos enviando a live, vou ir compartilhando. Você viu que quando a gente pega para estudar mais sobre comunicação não violenta, nós pega um tanto de coisa assim que nós nem sabia tanto e viu que casa com quase tudo que a gente já tem falado até aqui, com o objetivo do que a gente está trabalhando. Uhum. Sim. Nath, seja bem-vinda, Natália. Essa aí é a Suzana. A Suzana vem Ai, disfarçada de Natália para as lives. então seja bem-vinda, Suzana. Fica aqui com a gente até o Suzana, final. dá uma curtida já na live para ela ir ganhando um engajamento e encaminha para alguém, tá? Nem que seja para uma outra pessoa que você conhece, só para o Instagram entender que aqui está tendo movimento, tá bom? Que hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta. Será que vocês já escutaram sobre esse tema? Eu já vou falar aqui, eu vou repetir, né? Porque tem pouca gente, então vou ter que repetir. Mas tem muita gente que acha que comunicação não violenta é simplesmente você não falar gritando ou você não falar ofendendo. Isso é comunicação violenta. Mas não é simplesmente porque você não está fazendo isso que você está deixando de ser violento. Então, a comunicação violenta é para todo mundo que quer se expressar melhor, entender melhor o outro, resolver melhor os conflitos e criar conexões. Ter comunicações resolutivas que criam de fato os laços afetivos. É se comunicar com recursos, né, e habilidades socioemocionais. Com certeza. Lorena, seja bem-vinda, boa noite. Porque como tem gente que não conhece muito o tema, né? Aí quando você fala comunicação não violenta, fala, eu não sou violento para comunicar, não. Aí vamos É, analisar, então. Vamos analisar para ver se não é. e isso que você está falando é importante, porque a comunicação não violenta não é apenas como você não ser, mas também como você deve ser, né? Porque assim, pode ter uma pessoa que ela não comete nenhuma gafe assim no quesito comunicação, que ela não grita, ela não ofende, né? Ela não entra em confronto com ninguém,
Mas pode ser também o tipo de pessoa que não consegue resolver conflito, porque ela está simplesmente Exato. sendo passiva ali na relação. Por exemplo, quando a gente trata de habilidades sociais, pessoas que têm o perfil de comportamento passivo, elas evitam ao máximo qualquer tipo de problema, de conflito ou confronto, né? Elas falam baixinho, não conseguem olhar no olho, evita desafio. Então, mas isso não significa, né, que essa comunicação não esteja sendo violenta com ela mesma, tá? Exato. No sentido de estar se anulando, de não conseguir resolver conflitos, de não conseguir se colocar, né? Então é muito mais do que isso. Você pode falar assim, ah, Matheus, Aline, eu me relaciono bem com todo mundo, eu sou amiga, amigo de todo mundo, né? Eu não tenho problema com ninguém, eu vivo em paz. Mas é possível que você, por exemplo, quando tem uma coisa muito difícil para conversar com o outro, você procure uma válvula de escape. Uhum. Você não consiga colocar o que... Você evita se comunicar porque tem medo de chorar, né? Então, assim, se você... Eu falo sempre que enquanto a gente está vivo, a gente tem sempre o que melhorar, né? Só não tem o que melhorar quem já morreu. E já morreu, já Então, foi. se você está aqui, sim. Se você está aqui, mesmo que você tenha uma relação agradável com todos, eu tenho certeza que tem alguma coisa que você pode melhorar, né? Eu Então vejo é que a isso aí. comunicação não violenta, tipo assim, ela é essencial para a vida em todas as áreas, né? Mas eu vejo que ela é fundamental, fundamental, tipo assim, ela deveria ser obrigatória em três contextos: relacionamento pais e filhos, relacionamento casal e relacionamento organizacional dentro das pessoas da empresa. Eu vejo que nessas três Exatamente. áreas, né, de relacionamento deveria ser obrigatório. Ou seja, se você for ver, são áreas que você convive com a pessoa todo dia. Na verdade, tem gente que no ambiente de trabalho convive mais com os colegas de trabalho do que necessariamente com sua família. Passa mais tempo com Com eles, certeza. né? Igual, por exemplo, na nossa época, quando a gente fazia faculdade, tinha um monte de gente, quantas pessoas? Eu, no período, foi assim, trabalhava, né? Manhã e a tarde toda, chegava em casa só para comer, tomar banho no banheiro, uma coisinha, e já ia para a faculdade, ou seja, eu ficava o dia inteiro fora de casa. Até com o pessoal da turma, né, da nossa sala, a gente convivia mais com eles do que com o pessoal da nossa família. Sim, E aí eu acredito que exatamente. justamente também é um ciclo. Eu vejo que quando a gente vai estudando psicologia sistêmica, eu sempre vou começar a puxar um sardinha um pouco. A gente vê que as relações não é simplesmente causa e efeito. Não é bateu e voltou. Tudo é um ciclo. Então você não sabe ao certo de onde começa e onde que termina. Mas é uma circularidade. Tem vários fatores que pode causar e tem vários fatores que mantêm. Então a gente tem que identificar o ponto melhor, né, o ideal, para intervir. Se é um ciclo, não interessa onde você vai entrar com a intervenção. A intervenção em tal ponto, numa reação de cadeia, vai alterar todos os outros. Então, para que isso? Porque eu acredito que também esse distanciamento pode ser um fator que agregue também para a comunicação violenta. Ou seja, eu nem me conheço, porque eu não sobra tempo para me conhecer. O autoconhecimento é uma das bases do gerenciamento emocional e dá para se aplicar na comunicação não violenta. E aí também eu não consigo nem validar e conhecer o outro da minha própria família. Aí vai começando, né? Exatamente. E assim, você trouxe essas áreas, né, Matheus? E por que que a gente fala que estudar a comunicação violenta, aprender comunicação violenta não violenta é tão importante? Porque comunicação, ela é como se fosse o oxigênio da relação, né? De qualquer relação. E a gente comunica o tempo todo. A gente não para de comunicar nem um segundo. Até quando a gente está sozinho, a gente está comunicando ali numa rede social, né, numa interação no WhatsApp. A criança, quando ela nasce, ela já se comunica. Ela se comunica através do quê? Do choro. E ela vai se comunicando, né, através dos gestos, do comportamento, até que ela consiga aprender a palavra, né, falada. Por isso que a gente fala que estudar comunicação não violenta é importante, porque comunicação não é só o que eu falo, não é só palavra. Né? Comunicação é 50% verbal e 50% comportamental. Então,
Você pode, por exemplo, expressar uma opinião que você sabe que vai gerar algum desconforto nas pessoas, né? E o seu comportamento não verbal, ele também vai ser decisivo na forma como as pessoas vão receber essa mensagem, né? Ou seja, a comunicação Então, não é assim, simplesmente o que eu falo, né? É o que o outro escuta lá também, a mensagem que eu quero passar, tá ligado? Com significado. perfeito, perfeito. Tem uma frase que diz assim: eu não sou responsável, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que o outro entende. Eu sou totalmente contra essa frase. Também. Já analisei muito essa frase porque, assim, sim, você é responsável pela forma como o outro entende, né? É lógico que você não vai ser 100% responsável, porque às vezes o outro simplesmente não quer te entender, independentemente da forma como você Uhum. fala. Você pode estar usando da técnica mais refinada de comunicação não violenta para interagir com essa pessoa, só que ela não está aberta, ela não está acessível. Aí tudo bem. Mas você sabe que você cuidou para que o outro recebesse a mensagem da melhor forma possível, tá? Uhum. Então, falar que você não é responsável pela forma como o outro recebe a mensagem é ser negligente, É né? tirar a responsabilidade de si também, né? Vai É para aquela tirar coisa lá de culpa, a responsabilidade. pessoa que não entende. E aí começa a violência da comunicação. Você não É, entende direito. Eu falei isso, essa frase já é uma comunicação violenta. Eu não sou responsável, quer dizer, claramente. eu sou responsável pelo que eu falo, porque você entende. E já começa a bater som de boca. Então, com a comunicação não Exatamente. violenta, é impossível você. Estou falando a verdade, que a comunicação não violenta, preste bem atenção, é impossível você não conseguir emitir a mensagem que você deseja do outro. O que você, de fato, toda comunicação está querendo mandar uma mensagem, tá? Com a comunicação não violenta, é impossível a mensagem que você quer mandar não ser compreendida e não ser correspondida. É impossível. Então, é a melhor maneira de se Exatamente. comunicar. Porque quando eu me fico me comunicando simplesmente com base racional e lógica, dependendo da habilidade cognitiva de raciocínio do outro, ele não vai entender. E ele pode entender de uma outra maneira ainda. E aí você acha que ele entendeu, o outro acha que entendeu o que você falou, não tem troca, não tem confirmação, não tem feedback. Aí fica aquela comunicação cheia de ruído, com pseudos entendimentos, e aí dá problema. Ah, mas você comunicou, mas você falou que era para fazer o que você pediu. Não, mas você não entendeu. Aí quer resolver a comunicação depois que uma coisa ruim acontece. Em vez de deixar claro, ah, mas você falou, mas você disse o que. Não, quer conversar uma coisa dessa sobre a comunicação, quer conversar sobre a comunicação depois que uma cagada aconteceu. E não é assim que funciona. E o prefixo da palavra comunicar está ligado com a palavra de comunidade, ou seja, a comunicação é voltada para união, para cooperação, para formar laços, para formar equipe, para formar uma sociedade. Então, se a minha comunicação está cheia de ruído, cheia de falha, cheia de trinco, os meus relacionamentos também vão estar assim. Então, você quer melhorar o seu relacionamento no seu trabalho, você quer melhorar o seu relacionamento em casa, aprenda a se comunicar, uma comunicação não violenta, tá bom? Isso, pessoal, a gente está dando só a introdução, tá? O pessoal que está aqui, o Rony, acredito que esteja aqui ainda. Nath, vai convidando mais pessoas, Ney, a professor Ney, porque a gente vai adentrar mais para os temas. E no final eu preparei aqui algumas técnicas, que na verdade é baseada em perguntas, certo? Perguntas que você vai se fazer para avaliar e como colocar na prática a comunicação não violenta. Porque eu vou ser sincero, né? O conceito é excelente, só que na prática, como a nossa cultura não está habituada a um novo hábito, e tudo que vem de novo, uma prática nova, não vai ser instalada facilmente, porque o seu gatilho de reação é outro. Então, você, com essas perguntas, eu sei que é maçante, nossa, mas toda vez que alguém vir falar comigo e tal, eu vou ter que fazer essas perguntas. Talvez no começo, sim. Se você já entendeu o princípio e estabeleceu alguma forma de isso funcionar para você, não. Mas o melhor caminho, mais fácil para ter um método, para ter um princípio, é fazer essas perguntas que eu vou falar lá no final da live, tá bom? Para você identificar se você vai como se comunicar de maneira não violenta. Lógico que no decorrer do conteúdo aqui da live, você já vai entendendo, vai pegando o conceito. Então, o que eu peço? Se possível, vá anotando. Se possível, tire suas dúvidas. Não fique aqui só como interlocutor. Eu vou repetir, eu sempre falo, se você está diante de dois psicólogos,
excelentes por sinal, sem vangloriar. Então, aproveite, faça a pergunta, tire suas dúvidas, interaja, sugue o nosso conhecimento, tá? O objetivo aqui é ajudar você. Só que você tem que fazer a sua parte, tá? A gente está fazendo a nossa. Então vamos ir começando a aprofundar o tema, Aline. Você gostaria de começar por qual tema que queria falar? Diz aí. Então, antes da gente começar, eu queria só trazer um complemento para a gente fechar nossa fala anterior. Que eu trouxe aquela frase, né, que a maioria das pessoas repetem, eu não sou responsável, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Dentro da comunicação não violenta, a gente tem uma técnica que ela, na verdade, não é uma técnica, é um comportamento que faz parte de uma das técnicas, que é o seguinte: quando eu falo alguma coisa e a pessoa não, ela diz que não entendeu, que aquilo não fez sentido para ela, né? Ou você percebe que ela está tendo muita dificuldade de compreender o ponto que você quer chegar. Uma forma interessante de nortear a conversa de um jeito saudável é você perguntar, né? Tá, de tudo que eu disse, o que você não entendeu? Porque quando eu pergunto para o outro o que ele não entendeu do que eu disse, eu consigo ter um feedback, né? E aí eu consigo trilhar um caminho mais seguro para chegar até o ponto de compreensão do outro. Isso é muito mais saudável do que o outro pegar a minha mensagem, falar que não entendeu e eu dizer, olha, então eu não sou responsável aí pelo que se você não entendeu, a culpa é sua, né? Exatamente. Então Era a gente se isso. colocar como responsável também pela comunicação. Isso. Mas pode Porque começar, imagine, Matheus. porque imagine só os comerciais. Comercial, propaganda, televisão é comunicação. E eles fazem uma comunicação para você de fato entender o que eles querem te passar. A mensagem, o produto, a narrativa. Então eles não estão preocupados assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro vai entender. Eu estou falando, se o outro vai entender, o problema é dele. Não é assim que funciona. Eles estudam e planejam uma comunicação para você de fato entender o que eles estão querendo passar. A mensagem, a emoção, o que eles querem. E nas nossas comunicações não deve ser diferente. A gente tem que nos esforçar para passar para o outro aquilo que de fato a gente quer. E é isso que a Aline falou, né, de perguntar o que você não entendeu, faz parte das habilidades sociais, né? Eu também sou treinador em habilidades sociais, dentro do campo de comunicação, que é o fato de pedir e dar feedback. Então você está pedindo um feedback, o que você não entendeu, o que você entendeu. Tá? Eu sei que tem uma complicação, Aline, porque às vezes você vai perguntar para a pessoa, tá, o que você não entendeu? Ela vai falar assim, não, é que eu entendi que você falou. Ou seja, ela vai falar o que ela entendeu e não a dúvida. Porque se ela não entendeu, vai ser até difícil ela elaborar. Então tenha paciência, Uhum. tá? E assim vai. Então, em cima do que ela te disser, então, eu entendi isso, então tá, não me comuniquei claro, que você não levou em consideração isso e aquilo outro, tá bom? Nossa, Matheus, mas que chato, não sei o que lá, toda. Gente, vocês querem ter um relacionamento bem, querem ter prosperidade, querem. Tá tudo certinho? Então, essa é a maneira de se comunicar. Por isso que eu falei que não é fácil, porque a cultura não favorece. E aí, quando a gente começa a ensinar a forma de se comunicar, não é fácil nem pra gente, nós também falhamos, não Sim. somos aqui exímios comunicadores não violentos. Vai ter hora que a gente é violento, que se vê, parece que nós somos troglodita, faz parte, a gente é humano, Sim. entendeu? Mas a gente se esforça para aplicar isso. Então a gente reconhece que não é fácil, mas é possível. Eu digo que a comunicação não violenta é simples, mas não é fácil. Ela é simples de entender e tal, mas ela não é fácil. Porque é uma coisa que envolve gerenciamento emocional e até vai. E aí vai. Dois pilares da É, comunicação não violenta. Então, pode falar. Quer falar o que, Aline? não, você falou de que a gente aprendeu a agir assim. Na área Uhum. do direito, eu sei que o Matheus sabe que ele convive com pessoas da área do direito, eu também. Na área do direito tem uma expressão chamada cultura do litígio, né? Que a gente luta para desburocratizar o sistema, facilitar o acesso à justiça para as pessoas, para a gente poder sair da cultura do litígio e entrar aí numa cultura de
resolução de conflitos, né? Numa cultura de consenso. Por quê? A gente fala de cultura. Porque as pessoas, elas aprenderam durante... Eu me permito generalizar nesse momento sem culpa, porque as pessoas... Aí, já chegou aqui o Dr. Morari para não me deixar mentir. Seja bem-vindo. A gente está falando da cultura do litígio que existe. E por quê? Porque as pessoas aprenderam a colocar muito o foco no problema, certo? Quando você coloca o foco no problema, você fecha os olhos para as possibilidades de resolução daquele conflito, né? Então, por que é uma cultura? Porque é algo que, desde a infância, os pais já ensinam os filhos, até o modo de educação, né, de criação, ele pende para o litígio, para o conflito, né? Então, por exemplo, a ausência de diálogo entre pais e filhos, a culpabilização, né? Então, assim, tem até um processo dentro da educação positiva, né? Também não vou entrar aqui no mérito de se pode bater, se não pode, mas enfim, de que às vezes a criança, por exemplo, ela tem um comportamento que o pai ou a mãe considera errado, e antes que o pai ou a mãe chegue e pergunte para ela por que ela procedeu daquela forma, o que motivou ela a fazer aquilo, como que ela se sentiu diante daquilo que ela fez, simplesmente chega batendo, né? Simplesmente chega punindo. A criança, ela cresce sem essa sensibilidade de ter o feedback do outro, se olhar, se entender, por que eu agi assim? Né? Teria outra forma de ter agido? Como que eu tô me sentindo? Eu tô me sentindo culpado? Né? Então a criança, ela, desde pequena, ela já aprende que ela precisa punir o outro. Eu preciso punir a pessoa que fez alguma coisa que eu não gostei. Né? Então, quando eu puno o outro, eu tô me defendendo, fazendo justiça por mim, né? E colocando o outro no lugar dele. E a gente vai levando isso para as relações no decorrer da vida. Boa noite, Marina, seja bem-vinda. Marina dando boa noite aqui pra gente. Alan, Ivani, minha cunhada, que está fazendo aniversário hoje, parabéns. Vamos começar aqui então falando sobre comunicação não violenta. Aline, eu vou começar a destrambelhar a falar aqui. Quando você quiser, você emite horas, você interrompe e fala, Matheus, espera lá, deixa eu fazer uma inserção aí no seu comentário, tá? Pode falar, pode falar. Tem dois princípios que vão nortear, se a gente for ver, resumir, vão ter dois princípios que vão nortear a comunicação não violenta. O primeiro vai ser a empatia, tá? Eu saber reconhecer essa emoção em mim e reconhecer a emoção do outro, a carga emocional dessa comunicação que o outro está me trazendo. E apresentar a minha carga emocional para o outro. Então tá ligado à empatia. E a validação. A validação das minhas emoções e a validação da emoção, da necessidade também do outro. Então, empatia e validação são palavras-chave para a comunicação não violenta. Anote aí, tá? Se você tem alguma dúvida do conceito que eu estou aplicando aqui da empatia e da validação, você pergunta, como assim empatia? Como assim validação? Porque senão eu vou subentender que vocês já entenderam do que eu estou falando, tá bom? Então, comunicação não violenta vai exigir de você falar das emoções, falar o que você sente. Na verdade, vai falar mais dos seus sentimentos, né? Você vai ter que identificar a carga emocional, tá? Do seu desejo, daquilo que você quer comunicar. E quando é o outro que está chegando a você com uma comunicação, você tem que entender também, se esforçar para entender a carga emocional que esse outro está trazendo, tá? Então, esse reconhecimento das emoções é de fundamental importância. Não é à toa que a gente tem um treinamento de proficiência emocional, que inclusive as inscrições estão abertas. Quem quiser pode me chamar no direct aqui no final da live, que eu apresento para vocês, tiro dúvidas, porque a proficiência emocional ajuda você na comunicação não violenta. Estão interligadas. Tá? Mais para frente eu vou falando de novo do mini curso, mas se você tem um interesse, guarda aí seu interesse e fala comigo depois. Tá bom? Então você tem que expressar também as suas emoções, tá? E gerenciar. Porque se eu não gerencio as minhas emoções, toda comunicação violenta tem carga emocional também. Toda comunicação vai ter carga emocional. Se eu não sei gerenciar as minhas emoções, se eu não sei identificar, essas emoções vão vir, a carga bem forte, eu não vou reconhecer, não vou gerenciar, e elas vão dominar a comunicação e vão ser de uma maneira impulsiva e geralmente violenta.
Porque, na verdade, eu só vou querer externalizar a emoção e não dizer necessariamente o que eu quero. Porque as emoções, elas vêm engolir a solução dos problemas. A emoção, ela só quer ser mandada embora, entendeu? Então, onde você é a raiva. Vamos dizer que você ficou com raiva, a pessoa te acordou. Aí você ficou com raiva, tá? Em vez de você entender por que a pessoa te acordou e tal, a raiva já veio e ela já imergiu você e você já está brigando com a pessoa. Ou seja, você nem deu conta dela chegar, tá? Então, outros exemplos podem ser colocados, mas o princípio é esse. A emoção vem e emerge. Para uma comunicação não violenta, eu tenho que reconhecer essa emoção para não deixar que ela tome conta. Eu tenho que comandar as emoções. Porque eu sou responsável. Tá? E aí a comunicação não violenta, ela vai quebrar um pouco o paradigma, que é você não se preocupar em disputar a razão. Eu já fiz um vídeo sobre isso no meu canal no YouTube, Relacionar-se Bem, que lá eu foco só para relacionamentos. Mas num relacionamento, eu falo mais de casal, mas em todos os contextos, uma discussão não deve ser para quem está com razão. A razão, desculpa, perdão, para não vai mudar bosta nenhuma. Nossa, tô certo, e aí? Parabéns, uma estrelinha na sua testa, você está certo. Tá? Então, você tem que solucionar o problema. Toda comunicação está para solucionar um problema. Se tem um atrito, é porque tem duas necessidades ali querendo ser preenchidas e ficar com a razão não vai satisfazer nem quem ficou com a razão e nem quem está sem a razão. Tá? Então, esse negócio é simplesmente uma questão de ego e superioridade. Para se sentir, né, só um mecanismo de prazer. No controle. E controle. Então, a comunicação violenta, ela não vem para sustentar a razão de ninguém, para ver quem está certo ou errado na discussão. Então, ela já vem quebrar esse paradigma. E o que a gente vê muito culturalmente é as pessoas disputando pela razão. Não, mas eu que estou certo, tem razão, não faz sentido. Pela lógica. Tá? Não existe coisa mais ilógica do que se disputar uma comunicação com base lógica sem a carga emocional. Tá? Então, é ilógico querer se pautar só na lógica. Tá? Na verdade, é a pessoa que não sabe gerenciar fica insegura e fica só a lógica é muito mais simples. Tá? A lógica, até os macacos conseguem ser lógicos. Agora, gerenciar as emoções é só o ser humano. Tá? Então, você quer se comportar como um ser humano ou como um macaco. Né? O macaco é lógico facilmente. Você dá um quebra-cabeça, um negócio cognitivo lá, meu filho, os macacos, os orangotangos, chimpanzé, resolve num segundo. Agora, no gerenciamento emocional, é diferente. Tá? É bem diferente eles conseguirem gerenciar as emoções. Eu acredito que possa ser possível, porque os primatas são bem desenvolvidos, né? Mas os outros animais não conseguem gerenciar a emoção. A gente é ser humano. Tá? Então, bora lá. A comunicação não violenta também, ela vai vir no princípio de eu não atacar o outro, né? Porque as comunicações muitas vezes é de ataque e defesa. Um chega cobrando e o outro fica se defendendo, se justificando. Ou um chega atacando e você, opa, está atacando quem? Eu que vou te atacar mais forte. Então, não é esse princípio de ataque, de acuação, e sim de compreensão, de entendimento. Comunicação não violenta é compreensão e entendimento. Então, não vem esse ataque. O objetivo dela não é atacar, não é humilhar, não é mostrar sua posse, sua razão, o que faz sentido. É compreender e resolver. Tá bom? Então, você se controla para não se comunicar atacando, tá? Como é uma comunicação de ataque? Se você está acusando, não interessa o contexto. Se você se comunicar acusando, é um ataque. Se eu falo para a Aline, Aline, você é enrolada. É um ataque. Eu posso estar falando, é um ataque. Naturalmente, lógico que a intensidade da minha voz e tal vai fazer esse ataque mais ou menos agressivo. Só que isso já vai disparar um gatilho na Aline, tipo assim, mas como assim eu sou enrolada? Enrolada eu sei daquela vez e começa. Entendeu? Isso em casal é batata. Então, você vai aprender a se defender de um ataque para você não postergar esse ataque e também para não atacar, porque não faz sentido. Porque lá, na verdade, embora você esteja se comunicando de uma maneira de ataque, não é isso que você quer comunicar, mas por falta de conhecimento, por falta de cultura, de educação na questão de formal, de conhecimento, é o padrão que você aprendeu, que quase todo mundo sabe e vai se repetindo. Tá?
Mas a gente está trazendo clareza para você, um conhecimento novo que pode transformar suas relações aqui. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Vai falando aí, tá bom? Vamos aí nos dar já indícios mais práticos. A comunicação violenta, então, vai ser falar mais eu e olhar mais para si e menos você e olhar para o outro, no sentido de ver o defeito do outro. Então, eu vou buscar mais o que eu tenho que mudar, o que eu estou percebendo, o que eu estou sentindo, e falar eu e menos você. Ou seja, vamos dizer no mesmo, já um exemplo, a Aline desorganizada. Falei que é enrolado, né? A Aline enrolada. Ok. Em vez de eu chegar falando a Aline enrolada, Espero que o esse que eu tô... exemplo não seja inconsciente. Não é ato falho, Aline. Eu sou mais enrolado que você. Tá? Em vez de eu falar Aline enrolada, eu vou falar assim, Aline, eu fico incomodado, tá? Eu me sinto mal, eu fico preocupado e ansioso quando eu peço para você fazer uma coisa e você não entrega no prazo e fica enrolando, e aí eu fico preocupado, eu fico estressado. Entendeu? O que a gente pode fazer para solucionar? Está acontecendo alguma coisa? Percebeu que eu estou comunicando a verdade? É o que eu sinto, porque o, o hipotético enrolamento aqui, né, do exemplo da Aline, na verdade, o problema não é enrolamento, o problema é que eu fico angustiado. Então vamos pensar, gente, se a questão, se eu estou chamando ela de enrolada porque eu fico angustiado e quero que ela pare de causar essa angústia em mim, por que eu já não chego falando isso, em vez de acusar ela de enrolada? Você acha que por acaso, se eu chamar ela de enrolada, vai fazer com que ela deixe de ser enrolada? Na verdade, vai só aumentar a tensão e às vezes, ainda mais mulher, vai começar a ser enrolada de birra. Ah, já vou mostrar para você o que é ser enrolado, então. Agora, se eu estou comunicando o que eu sinto, por que eu estou falando isso, eu fico preocupado, eu me sinto mal quando você faz isso e aquilo outro, pode ver que eu estou notando um comportamento, eu não estou acusando a Aline. Estou falando do comportamento de ser enrolado. Vai ser diferente. Fez sentido? Então, estou falando mais eu me sinto. E não você é. Comunicação, repito, comunicação não violenta é eu me sinto. E não você é. Ok? Isso aqui, Eu vou falar gente, assim. já muda muita coisa. Eu vou falar assim. Você tá falando que eu sou enrolada? Então agora você vai ver enrolada. Não é Você não enrolado. viu nada. Aí no mesmo dia, vamos dizer que é numa relação de casal. Aí vamos dizer que no mesmo dia, vai sair para algum outro lugar, para casa da mãe, para passeio, sei lá o quê. Aí vai enrolar só de pirraça, entendeu? Não, você não falou que eu sou enrolada? Não falou que eu sou enrolada? Eu vou mostrar. E aí vai mais, entendeu? Pra que se comunicar assim, gente? Você quer paz? Você quer paz? Né? Eu falo assim pros casais, né? Você quer ter razão ou você quer ter paz e harmonia? Que as duas coisas geralmente não batem. Não bate. Você quer viver com razão, vai viver sozinho. Você vai ser o senhor da razão, porque não vai ter ninguém para te contestar. Entendeu? Então toma cuidado com isso. Dessa Razão maneira, é dessa ego. comunicação, dessa comunicação mais eu e menos você, vai evitar os conflitos e resolver os conflitos. Porque não tem brecha. Porque pensa só. Pensa comigo, gente. Se eu estou falando de mim, eu me sinto, eu me incomodo, eu fico irritado, eu aquilo, a pessoa vai me questionar do quê? Não, você não sente. Uai, você está em mim por acaso? Então não tem como ter uma bateção de boca, porque você está falando de você. Agora, se você acusa o outro, acusa alguma coisa, tem como, tem como ter aquele bate-bola, né? Vai, e aquela briga. Agora, se eu estou falando de você, não tem como ter conflito. Ou entende e resolve o problema, ou então não vai resolver. Então tem que falar de mim, eu me sinto. Tá? Eu, não você. Esquece você. Quer se comunicar para resolver o conflito? Esquece você. E quando você falar, você se referir a pessoas, você vai se referir ao seu comportamento. Este comportamento. Quando você se comporta. Agora você deleta. 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 Tá bom? E assim você vai aprendendo a solucionar o problema. O foco da comunicação não violenta
é solucionar o problema. Não na questão de, não, vamos focar só em solucionar o problema e pronto, não vamos levar mais nada em consideração. Não. É solução do problema através de dedicar atenção na empatia e na validação emocional. Tá? Não simplesmente solucionar o problema toque de caixa, porque tem que solucionar o problema, tem que ser produtivo e assim vai. Não. Vamos solucionar o problema com base na empatia e na validação emocional. Tá? E aí, a luta, não lutar pela razão, tá? Porque quando eu luto pela razão, quero mostrar que eu sou justo, que eu estou certo, quero demonstrar o meu ponto de vista, dar um senso de justiça, né? Para resolver. Gente, não. Essas coisas na comunicação não resolvem nada. Tá? Não resolve nada. Faz sentido até aqui? Vai dando um joinha aí, gente, para quem tá entendendo, tá Quem ficando está entendendo claro. vai dando joinha. Vai dando joinha. Lembrando que essa live não fica salva aqui no feed, tá, gente? Se você que tiver querer ter acesso a essa live, vai estar no grupo depois. A gente tem um link privado com acesso a todas as nossas lives, tá? Já tenho, acho que mais de 20 lives, tá bom? Então tem muito conteúdo rico para transformar você. E a gente ainda, para aumentar ainda esse valor, a gente tem um treinamento que está em aberto, treinamento de proficiência emocional. Algumas pessoas que estão assistindo aqui já fizeram o treinamento. Minha mãe, a Suzana, que está assistindo aqui, elas nos deram um feedback excelente, né? Surpreendeu até nós também o resultado. Então, a base da comunicação não violenta é o gerenciamento emocional. Se eu não sei reconhecer minhas emoções e tal, porque a base é eu me sinto e tal, se eu não sei nem o que eu sinto, o que é sentimento, o que é emoção, vai faltar uma peça no quebra-cabeça. Você está querendo pular a escada direto, entendeu? Então, por isso que é importante também o mini curso até para esse processo. Quer falar alguma coisa, Aline? Algum Então, comentário? sim, o Matheus está falando aqui sobre a importância. Viviane, seja bem-vinda, boa noite. O Matheus estava falando aqui sobre a importância de falar de si e não do outro, né? E eu queria fazer um adendo. Por que falar de si e não do outro? Porque você não tem nenhum controle do que o outro sente ou pensa, ou de como ele se comporta. Todo Ou de controle, quem ele é. nem de si, exatamente quem ele é. Né? Nem de nós mesmos, nem a gente mesmo a gente controla, né? A gente controla uma parte muito pequena do nosso universo, do nosso comportamento. Né? Agora imagina o comportamento do outro. Então falar de si é como se você estivesse se responsabilizando também por aquele problema. Né? Olha, eu me sinto dessa maneira. Eu não quero colocar toda a culpa ou peso em cima nas costas do outro. Né? E o Matheus também falou sobre rotular, né? O perigo de rotular. E nós convivemos com rótulos desde que nós nascemos. O rótulo é a forma mais fácil de você entrar e sair de uma briga. Porque é muito fácil, por exemplo, a pessoa fez uma coisa que me magoou, e aí eu chamo ela de idiota, de burra, de irresponsável, de preguiçosa. É muito fácil, eu não preciso justificar, eu não preciso fazer nada. Eu só xingo e espero o efeito ali das minhas palavras no outro, né? Da minha ofensa no outro. Porque por isso falar sobre comunicação não violenta é sair da zona de conforto, é sair do padrãozinho que você está acostumado, né? E quebrar rótulos, né? É como o Matheus disse, evitar o você é. Porque você não sabe o que o outro é na realidade, é uma percepção que você tem, mas isso não é a realidade em si. O outro não pode fazer nada com esse rótulo, você é preguiçoso. Tá, e eu vou fazer o que com isso então, né? Igual o Matheus falou. Um rótulo a gente não trabalha, a gente não tem nem como entender se aquele padrão de comportamento aumentou ou diminuiu. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho um filho e essa criança, ela deixa o quarto totalmente desorganizado todos os dias, tá? E aí, de repente, eu começo a chamar essa criança de bagunceira. Você é bagunceira, você é bagunceira. Primeiro que eu estou confirmando repetidamente uma característica que vai vir a se tornar a personalidade dessa criança. Né? Toda vez que eu falo bagunceira, eu não consigo acompanhar se esse comportamento aumentou ou diminuiu. Né? Nem a criança consegue ter a percepção disso. Agora, quando eu falo, por exemplo, para ela
que eu me sinto chateada, eu me sinto triste quando eu percebo que ela não está tendo o cuidado ali com as coisas dela, né? E quando eu falo sobre a importância da organização para ela, os benefícios que isso vai trazer para ela e tudo mais, né, eu consigo quantitativamente entender se esse comportamento de organização aumentou ou não. Né? Então, por exemplo, o meu filho costumava durante 7 dias não arrumar o quarto nenhuma vez. Ele passava 7 dias com o quarto bagunçado. E eu percebi agora que ele passa 5 dias, né? Segunda e quinta, ele parou para organizar o quarto. Então, eu consigo ter uma percepção dessa evolução, né? A rotulação vai fazer se ele é, como ele vai deixar de ser. Então, ele vai tomando posse, acho que isso que eu sou mesmo. Lá para o final, eu vou dar um exemplo aqui do contexto de relação pais e filhos, e repetindo para quem chegou depois, que no final eu vou passar técnicas, perguntas de autoavaliação para você conseguir aplicar a comunicação não violenta. Tá bom? Então, bora lá, voltando então para outra parte, falando dos princípios ali da comunicação não violenta. O princípio da comunicação não violenta é a escuta. Eu tenho que escutar. Não escutar para combater. Tem gente que escuta para ficar esperando ali, ó, a brechinha para pegar aquilo e descer a porrada. Pegar um pezinho de contradição para atacar e tirar o seu da reta, para manter a argumentação, a razão, a superioridade. Não é essa a proposta. É uma escuta de acolhimento. Eu escuto para entender. Eu escuto para observar. Entendeu? Nessa escuta, o que você vai fazer? Imagina que alguém está chegando falando com você. Tá? Amigo, qualquer situação. A maneira de escutar também é escuta não violenta. Vamos dizer que a Aline chega aqui se queixando de um problema ali no trabalho. Tá? Em vez de eu pegar e já dar uma solução, né? Ah, não, mas tem tanta gente que passa por isso, vai acontecer. Ah, não, mas foi o que é pior, foi o que aconteceu comigo. Você não, comigo, ou seja, fica trocando ali quem está mais lascado. Ou então quer solucionar o problema. Não, Aline, é só pegar e fazer isso então. Gente, muitas vezes ocorre uma questão mágica que simplesmente se eu escutar a Aline e validar, aqui entra a escuta para compreender e para validar a emoção. A Aline chega se queixando indo para o trabalho. Nossa, Aline, de fato, tá difícil, né? De fato, é. Aí ela vai falar. Então você deve estar se sentindo muito decepcionada e preocupada, né? De fato. Tá vendo que eu vou validando a emoção dela, eu vou só escutando, eu não estou dando intervenção nenhuma. Algum momento, talvez, dê a brecha, ela vai dar a brecha, você vai entender que ela está querendo um posicionamento seu. Mas, às vezes, o simples fato dela vir desabafar, você validar a emoção e tal, ela já pode ter um insight dela mesma resolver. E essa solução que partiu dela vai ser muito mais efetiva do que uma que você tenha passado. E vai ser muito mais responsabilidade dela. Porque ela com certeza, todo mundo, não interessa quem seja, se é pai, mãe, esposo, a gente confia muito mais em nós mesmos do que nos outros. Então, por essa confiança maior em mim, vai ser mais efetiva essa solução. Então, a comunicação não violenta é para uma escuta, para a manutenção dessa comunicação e para criar espaço para a própria pessoa se avaliar e resolver. Então, não fica com essa pressa, gente. Nós, como psicólogos, é mais fácil, porque a nossa ouvido é treinado para escutar. Pode ter certeza, se você acha que o psicólogo é aquele cara que fica mandando o que você vai fazer na vida, você está com a concepção errada. Que, na verdade, a gente mais escuta. E é justamente isso que a gente faz, né? Você escuta, a gente abre para a comunicação e a própria pessoa vai ter insight. Em alguns contextos, dependendo do caso e da situação, abre-se a brecha para a gente dar uma intervenção, porque a gente percebe que ali precisa. Mas a gente não é aquela pessoa que já está pensando ou escutando e já dando solução. Não, não é assim. E é isso que tem que se aplicar no dia a dia da comunicação das pessoas. Eu escuto para compreender, para validar essas emoções. Tá bom? Matheus, você falando, eu lembrei. Situações que eu ouço muito, muito. Ah, eu tô com um problema no trabalho. Tá difícil lá lidar com o meu chefe, tá complicado. Aí a pessoa fala assim, é mesmo? Sabe que eu também tô com um problema no trabalho? Não, mas deixa eu te contar. Você acha que o seu tá ruim porque você não viu o meu ainda. Não, mas é porque o meu chefe...
Não, mas é que não, mas então, o meu chefe, ele é um líder meio abusivo e tal. Não, mas você tá reclamando disso aí? Vou te falar do meu. Aí você vai ver o que é problema de verdade. Ouço muito. Então, tô com um problema no meu relacionamento. Mas não, mas sério? E o meu, então? E o meu Muito marido? comum. Tenho Ai, certeza meu que vocês já marido. ouviram isso. Ah, meu marido é assim, assim, assado. Não, mas meu marido é pior. Eu vi um meme uma vez na internet e fala assim: homens, não, não lembrem data de aniversário, não fazem nada, porque as mulheres têm uma competição que elas marcam ponto para ver quem que é o pior marido. E não tem ponto maior do que você esquecer data de aniversário. Porque vai falar, ai, meu marido não ajuda nisso, meu marido não ajuda lá. E aí a sua mãe vai falar assim, e o meu que esqueceu a data de aniversário de casamento? Ela vai encher o peito, assim, para falar, ela vai ser a maior pontuação na conversa. Tirando o meme. Então, É de um fato, ser. a gente tem que parar com esse costume ali de ficar batendo, disputando quem está Competindo. mais lascado. Eu tenho que entender o que o outro está querendo dizer. Ou então fala assim, não, mas aguenta porque as estatísticas mostram que tanto por cento está sendo mandado embora, tá difícil arrumar emprego, você aguenta, fica quieta, não faz nada não, é assim mesmo. Gente, não é isso. Ou seja, é nesse contexto que a solução do problema não deve ser entregada, porque ali no começo não é para solucionar o problema, a pessoa quer se comunicar, ela quer externalizar. E você vai dando brecha para ela ter o espaço. Nossa, de fato, deve ser E difícil, né? Nossa, você deve estar se sentindo exausto. Que incômodo e tal. Aí a pessoa vai falando, em algum momento vai ter uma brecha para você intervir ela para ter um insight. Tá bom? para E aí validar, você né? vai, com essa escuta, pode falar, Aline, você ia falar. Eu vi que você pegou o ar para falar. Isso, eu lembrei aqui. Isso é muito importante para a gente aprender a ser desimportante na vida do outro, né? E entender o momento que o outro tem que ser desimportante na nossa vida. Então, se chega um amigo, uma amiga, né? Qualquer pessoa para mim, falando de algum problema que está tendo, desabafando, eu preciso entender que nesse momento eu preciso ser desimportante. Não importa o problema que eu tenho, se é parecido com o dela, se é pior do que o dela na minha percepção, eu tenho que saber que nesse momento eu preciso exercer minha desimportância. Ser desimportante é sair de foco, né? Porque se eu não saio de foco, eu fico muito autocentrada. Todos os Exato. problemas que acontecem, eu acabo tendo a mim mesma como única referência do que é melhor, do que é pior, do grande problema, do pequeno problema, né? E quando eu estou em relacionamentos saudáveis, eu consigo saber se é saudável ou não quando o outro. A Marina falou que a internet está caindo. Eu Deve também ser estou aí, sentindo Marina. aqui. Aqui De para vez mim em tá quando estável. falha. Tá estável? Para Tá. mim tá Então, estável. só voltando, se eu tô num relacionamento saudável, de amizade, conjugal, familiar, o que for, é um lugar em que eu sei que eu tenho um espaço em que eu vou me sentir ouvida, acolhida, compreendida, porque o outro se coloca nessa condição de desimportância perante mim, e eu sei que eu vou me colocar na condição de desimportância perante o outro. Não importa, você pode ser o líder, né, aí no topo da estrutura hierárquica da sua empresa. Se você for um bom líder, né, se você for humano, você vai saber se colocar em estado de desimportância perante o Isso. outro. Porque, como eu falei, a empatia é uma base. Se eu estou preocupado em mim e falar da mim para o outro que está querendo me dar informação, eu não estou preocupado com o outro, então não estou sendo empático. Então não é já passa a ser uma comunicação violenta. Tá vendo que comunicação não violenta não é necessariamente não gritar, não brigar, não xingar e não ofender. É não validar o outro, isso já é violento. Tá? Então o princípio dessa escuta é o quê? É entender o que ele está querendo, o que a pessoa está querendo dizer. O que será que de fato ela está querendo dizer? Porque às vezes, pessoal, a primeira palavra que é dita, seja agressiva ou não, seja o contexto que for, não é necessariamente o que a pessoa está querendo dizer. Via de regra, na nossa maneira de se comunicar socialmente aqui no Brasil, e deve ser até fora também, quando a pessoa chegar se comunicando, ela ainda está querendo revelar alguma coisa. Então você se pergunta o que ela está querendo dizer, o que está por trás dessa comunicação, qual a mensagem que ela está querendo passar. Beleza? E aí eu vou passar aqui as duas bases
que o autor da comunicação não violenta trouxe. Seguinte, por detrás de todo comportamento existe uma necessidade. Repito, por detrás de todo comportamento existe uma necessidade. Ou seja, por detrás daquela comunicação existe uma necessidade. Ou seja, a pessoa está sentindo falta de algo ou ela está querendo manter algo. Necessidade ou de pegar alguma coisa que não tem ou de manter uma coisa que ela quer manter. Via de regra vai ser isso. Outro princípio. Todo lado, né, toda comunicação violenta é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Toda vez que a pessoa está sendo violenta, é uma expressão trágica, ou seja, ruim, deficitária, disfuncional, de uma necessidade que não está sendo atendida ou correspondida. E aí vem a pergunta, né? Ou seja, a pessoa está vindo violentamente para cima de mim, qual a necessidade que eu não estou suprindo nela? Está vendo que eu volto a olhar para mim e não para a pessoa? Eu não busco para atacá-la, eu busco para mim. Peraí, qual a necessidade que eu não estou suprindo nela? Porque se ela está sendo violenta, porque está sentindo, pode até ser inconsciente, ela não percebe, mas é porque uma necessidade não está sendo, ela não está recebendo. Então eu volto para mim, tá vendo? Que é mais eu do que o outro. O que eu posso fazer para mudar? É essa autorresponsabilidade. Tá? Então é um esforço, não é fácil, mas é possível. E aí essa prática da empatia, porque é a empatia que vai ser a força motriz, a habilidade motriz dessa comunicação não violenta. Existem duas empatias, tá? A empatia cognitiva, que é aquela que você consegue treinar, você consegue desenvolver, que você tem que fazer um esforço para conseguir. Essa pergunta, o que será que ele está querendo dizer? Se projetar na posição do outro, isso é uma empatia cognitiva. Uma empatia emocional vai ser aquela empatia que é universal. Ou seja, uma mãe perdeu o filho. Nossa, quando a gente escuta, parece que a gente já sente a dor, a gente já sente aquele clima. É uma empatia. Teve um acidente de carro, o motorista morreu tal. Já é uma empatia automática. Ou seja, não tem que racionalizar, ela vem. É uma conexão instantânea. Tá? E essa empatia, conforme, na verdade, ela pode ser aprimorada com a empatia cognitiva. Quanto mais eu me esforço para desenvolver empatia, e é possível desenvolver, existe treino dentro das habilidades sociais que você se desenvolve empatia, essa empatia emocional fica mais forte. Entendeu? Porque eu vou repetir esse comportamento. Tá? E aí a comunicação não violenta vai ser uma comunicação que não causa culpa. Não interessa qual é a comunicação. Se você sai da comunicação se sentindo culpado ou culpada, foi uma comunicação violenta. Se você se comunica culpando, foi uma comunicação violenta. Então, a comunicação violenta, você não sai com peso nenhum, você não sai com culpa nenhuma, você não sai com ressentimento nenhum, você não sai com peso na consciência nenhum. Se a comunicação te causa arrependimento, peso na consciência, culpa de culpar o outro, de sentir culpado, é violento. É uma comunicação violenta. Entendido? Então, bora lá. Quer falar alguma coisa, Lina? Ou pode continuar? Então, né, vou fazer aqui um adendo do que você já está falando. Matheus falou que na comunicação não violenta você não sai com pesos, né? Por que que não sai com pesos? Porque ela presume um equilíbrio e distribuição de responsabilidades. Se a gente distribuir essas responsabilidades de uma forma justa, igualitária, não vai pesar para ninguém, né? Então, por exemplo, dentro de um, sei, no relacionamento conjugal, né? Vocês sentaram e conversaram e chegaram à conclusão de que os dois precisam se movimentar em direção à mudança, tá? Os dois precisam fazer alguma coisa em prol da relação. Então, os dois saem ali com aquele senso de missão, tá? A gente precisa fazer alguma coisa para o relacionamento. Agora, quando eu acuso, eu falo, a culpa é sua, né? Você lida com isso, que o problema é seu, eu quero uma mudança, enfim. Você coloca no outro a responsabilidade pela, né, da mudança. Então, fica uma coisa, assim, desigual, né? E se falando de relacionamento, acusação... Aline, você está falando de relacionamento, tudo no relacionamento, tudo. Coisa ruim, coisa boa. Tudo. E tudo sem imaginar de ruim, tudo sem imaginar de bom. Tudo é 50-50. Exatamente. 50 é responsabilidade de um e 50 é responsabilidade de outro.
Nenhum, por mais carrasco, ruim que seja, não existe negócio de vítima. Os dois são responsáveis. Tá? Sim. Então a comunicação não E, violenta vai ajudar nesse processo também. sim. E olha, para vocês terem noção, existem pessoas que elas são tão controladoras e tão manipuladoras que elas mantêm, prestem atenção nisso, veladamente o comportamento no outro que irrita ela, para que ela possa estar sempre se colocando como exemplo de moralidade e superioridade, tá? Então vamos supor que eu tenho ali um relacionamento, né, voltando para o campo conjugal, que eu tenho meu relacionamento, meu parceiro ou a minha parceira tem um hábito que me irrita muito. Toda vez que a pessoa age de determinada maneira, eu vou lá e eu grito, e eu xingo, e eu acuso, eu ofendo muito, a pessoa sai se sentindo extremamente ofendida e chateada. Aquilo faz com que eu me sinta como um exemplo moral. Eu sou superior porque eu não cometo esse tipo de erro. E a pessoa precisa daquilo pro ego, ela precisa daquilo pela vaidade, ela precisa daquilo para ela se sentir bem, né? Aquilo que a gente fala sempre da pessoa girar vibrar na frequência do conflito. Se o outro muda o comportamento de fato, para de fazer aquilo, como é que eu vou me sentir no Exato. comando, no poder? Aonde, ó, eu falo e repito, aonde tem poder, não tem amor. Exatamente. Onde tem controle e poder, não tem amor. Não Porque tem disso aí que amor. você falou faz sentido, Aline, de comunicação não violenta, isso daí é uma manutenção de uma comunicação violenta. E aí pode ver que às vezes o casamento é duradouro, mas tem sempre os mesmos problemas. Porque é uma rede mútua, os dois são responsáveis, porque aquele comportamento sempre é reclamado, e aí o outro não quer que, na verdade, ele mude, porque se a pessoa que emite o comportamento muda, eu não vou brigar com o quê? E aquilo que eu brigo para usar para oprimir, ou para reclamar, ou para ter mais um motivo para justificar uma outra coisa, se mudar, eu perco arma. Então, às vezes, eu cultivo o mau comportamento do outro para eu ter arma, e vice-versa. Ou seja, tem um ganho secundário por trás. Tá? Então, Exatamente. toda fixação de comportamento, seja que você faz uma manutenção do comportamento do outro, ou que você faz a manutenção de um comportamento seu, mesmo que seja um comportamento nocivo, é porque tem um ganho secundário por trás. Ou só para um Exato. ou para os dois também. Então tem que acender a luzinha. Tá? Então a comunicação não violenta ela vai estar atrelada à compaixão. Essa empatia sem compaixão não funciona bem. Então eu vou me compadecer do outro, vou me compadecer da história. Mas qual a importância da compaixão? A importância da compaixão é para não virar uma empatia ruim. Como assim, Matheus? A empatia não é boa? É boa, mas a empatia pode chegar num grau doentio ruim. Já falamos. Tudo que é em excesso é mal. Tá? Então até empatia também. Como assim? Por exemplo, a Aline me chega reclamando do chefe dela. Meu chefe fez isso, aquilo. Eu posso me empatizar tanto com a Aline, da dor que ela está sentindo, do incômodo que ela está sentindo, que aí eu vejo que a Aline está sofrendo, mas eu vejo que ela está com dificuldade de resolver. Com essa empatia da Aline, eu vou lá e vou resolver para ela atacando o chefe. Vou lá descer as porradas nele. Seu idiota, não sei o que lá, você está pensando que eu quebro. Entendeu? É uma empatia Comprar a ruim. briga. É uma empatia ruim. Outra empatia ruim é aquela empatia que tem muita gente que exerce na TV. A TV, você liga, jorra sangue, né? É todo dia ali, pessoas sofrendo, morrendo, fulano morreu, foi sequestrado, parece que só existe catástrofe no mundo, né? E aí a pessoa muito empática, ela fica absorvendo aquele sofrimento todo que ela vê na televisão, e aí tem um termo novo chamado de burnout empático. A pessoa fica esgotada porque ela está sendo extremamente empática, aquilo suga a energia dela. Então a empatia pode ser ruim Está se ela sendo também não treinada. esponja ao invés de filtro. Exatamente, está sendo uma esponja. Então a compaixão, eu me compadeço do outro, mas eu estou observando. Eu não estou me colocando para sentir, para comprar aquela briga. Tá? Lógico que tem casos que é necessário, tá, gente? A gente está explicando aqui os conceitos e cada situação é uma situação e assim vai. Mas a compaixão, eu me coloco como observador, eu me compadeço e tal, mas eu não necessariamente eu não pego aquela luta para mim. Porque se for ver também, se eu for assertivo, aquela luta não é minha.
Ou seja, no caso da Aline com problema com o chefe, quem tem que resolver elaborar isso é a Aline desenvolver habilidades para enfrentar esse chefe ou para tomar coragem de sair dessa empresa. Não eu ir resolver. Ou seja, eu tenho que... Então, eu ajudo a Aline a resolver o problema. E não vou lá e resolvo o problema para a Aline. E, na verdade, esse eu resolver o problema para a Aline, ou seja, a pessoa que pega e resolve o problema para outra porque uma está com dificuldade, é uma pessoa que quer dominar o poder, quer ter um senso de superioridade, certo? E não quer que o outro se desenvolva. Porque eu preciso dele subdesenvolvido para eu continuar exercendo a minha autoridade. Porque senão eu vou deixar de ser útil. E isso pode estar ligado inconscientemente a uma necessidade de aceitação, uma necessidade, um medo de rejeição. Entendeu? Então, por trás do poder pode estar ligado um medo de rejeição, uma insegurança e assim vai. Tá vendo que é bem complexo, gente? Bem complexo. Então, é compaixão. Então, eu já falei que é escutar para compreender e não para julgar, não para escutar para compreender. Tá? Não é para que... Às vezes eu falei isso aqui, beleza, então vou... Quase terminando, vou para outra folha. E bora lá, vamos para outra etapa. A comunicação não violenta, gente, não é você ser passivo e concordar e aceitar tudo que a pessoa te fala. Não venha trocar as coisas. Ela é para você respeitar, entender e validar. Eu respeito sua posição. Eu entendo, ou pelo menos você se esforça para entender. Eu valido o que está sentindo. É justo o que você está sentindo. Certo? Eu posso discordar completamente. Mas eu respeito que aquilo é a sua emoção. E a emoção é uma coisa muito íntima. Não tem como eu julgar, isso é frescura. Não, velho. Vai cuidar das suas emoções, em vez de dar pitaco nos outros. Eu fico em pé da vida. Tem gente que quer ficar dando pitaco nas emoções dos outros, mas não sabe nem qual é a dele. Não sabe nem o que ele tem, para ele que vai, para onde que faz. É totalmente dominado pelos impulsos e fica dando pitaco na emoção dos outros. Vai cuidar da sua emoção. Depois você vai se dar pitaco na emoção dos outros. Então, é escutar para validar e entender. E não é concordar, tá, gente? Eu tenho que concordar com tudo que o outro fala, então, para não brigar? Não. Porque na verdade, essa concordância para evitar briga é burrice, fala português claro, e é um passivo agressivo. A Aline vai falando para mim, eu não concordo com a Aline, mas ela vai falando, tá bom. Não concordei, mas eu falo, tá bom. Daqui a pouco ela vai encontrar outra coisa que eu não concordo, eu falo, tá bom, pode ser. Tá bom, então tá. Então, tá bom, então tá. Vai chegar uma hora, filho, eu não aguento mais, tudo do seu jeito, e não sei o que lá, você tá pensando o quê? Eu tô me sacrificando, nunca faz nada. É só uma panela de pressão. Você não tá solucionando. Você não está solucionando. Eu vou dar um exemplo. Esse concordar para evitar briga, na verdade, é pagar a taxa mínima dos juros do cartão. Você vai pagando o mínimo e acha que tá bom, consegui pagar, passou a parcela. Pagou a parcela. Pagou a parcela. E daqui a pouco chega uma fatura que está desse tamanho aqui, porque você está pagando a taxa mínima, o juro composto já subiu, aí explode. Puf, aí você perde todo o dinheiro na conta, fica endividado, não consegue mais crédito, se lasca. Ou seja, a concordar para evitar problema, você só está postergando esse problema para mais tarde, numa intensidade 100 vezes maior. Agora que você tem consciência disso, pensa racionalmente, faz sentido? Então, a Aline falou com uma coisa, eu não concordo. Assim, Aline, eu respeito, tá? No mínimo eu me esforço para entender o seu lado. Tá? Faz sentido, mas eu não concordo, eu não consigo. Isso não é justo para mim. O que a gente pode fazer então para resolver? Vamos chegar num denominador comum. O que você pode ceder um pouco, o que eu cedo um pouco. O que na verdade a gente está querendo nessa comunicação. Sempre, qualquer briga, comunicação, você sempre tem que se questionar. Qual que é o objetivo disso aqui? Por que a gente está conversando? É só para ficar se atacando? É só para ficar falando? É para solucionar um problema? É para melhorar uma comunicação? É para se aproximar afetivamente? É para comprar uma casa? É para viajar? É para quê? Então, por que vocês estão conversando? Quando uma técnica que eu passo para os casais, casal que briga muito, eu falo assim, quando chegar na hora que vocês estão brigando, que já está
insuportável, se pergunte, pelo menos um se pergunta, nós está brigando por quê mesmo? Nós começamos a conversar por quê? Entendeu? E tem a maturidade de voltar para o objetivo final. Tá bom? Então a comunicação não violenta está ligada muito ao afeto, às suas necessidades afetivas não correspondidas, ou que você deseja ser correspondidas, tá? Está ligada à conexão, a gerar conexão e proximidade às pessoas, e ela é fundamental para isso, é uma ferramenta poderosa para isso. Compreender e ser compreendido. Então, para você se fazer ser compreendido e para você buscar compreender o outro. Uma comunicação que você não busca compreender o que o outro está falando, você está cagando. A Aline está falando comigo, é ela que se esforce para me fazer a comunicação clara, para entender. Não. A Aline tem que se esforçar para se comunicar claramente e eu tenho que me esforçar para entender. Se a Aline está falando e eu não estou entendendo o que ela está querendo dizer, o significado, a necessidade por trás disso, eu pergunto, Aline, eu não estou te entendendo. O que você está querendo dizer com isso? Por que você está me dizendo isso? Eu entendo o que você está falando, tal, mas não estou conseguindo compreender. Ou seja, é aquilo a dar e receber feedback. Tá? E isso faz o quê? Essa comunicação não violenta torna as pessoas... Sabe o que elas fazem com as pessoas? Ela torna as pessoas humanas. Você é humano, você tem erro, você tem sentimento, você tem emoção, você tem afeto. A racionalidade é exigir uma perfeição do outro, um controle do outro que as coisas não têm. O outro não tem controle. Tá? Se o outro cometeu um erro, ele não tem controle. Por isso que ele erra. Porque se ele tivesse controle absoluto, ele não ia errar, porque ninguém quer errar. Então, é aceitar a condição humana do outro, do erro, das necessidades, das fraquezas, das limitações, dos afetos, das necessidades básicas não correspondidas. É você se exigir ser tratado como ser humano, que tem emoção e tem controle sobre elas, e tratar o outro como ser humano também. Tá vendo que quando a gente começa a falar assim de comunicação não violenta, parece que não faz sentido se comunicar de outra maneira. Eu falo que a comunicação não violenta é uma comunicação que foi feita e é exclusiva para seres humanos. É a forma como todo ser humano deveria se comunicar. Todo outro tipo de comunicação, cheia de ruídos, é uma comunicação desumana. Porque não valoriza as condições humanas do sujeito. Ou seja, se eu não valido a emoção e ser humano é um ser emocional, eu estou sendo desumano. Se eu critico o erro e todo ser humano erra, eu estou sendo desumano. Tá vendo que faz sentido? Se eu não considero a necessidade do outro e ser humano é um ser cheio de necessidade, principalmente afetiva, eu estou sendo um ser humano. Eu não estou tratando ele como ser humano. Ou seja, lembre isso, comunicação violenta é tratar o outro como ser humano. Logo, se eu quero ser tratado como ser humano, eu tenho que, no mínimo, também tratar o outro assim, como ser humano também. Faz sentido? Ou seja, eu estou humanizando a comunicação. Por que se humanizar? Todo ser humano tem necessidades. Todo ser humano tem necessidade. E tem estudos que mostram que todo ser humano, independente da cultura, tem algumas necessidades básicas. Uma delas é de ser aceito. Todos nós queremos ser aceitos. Todos nós queremos ser pertencentes a alguém, a um grupo, a alguma causa. Todos nós. Tá bom? O que garante essas nossas necessidades é a nossa liberdade. E essa liberdade vai ditar as nossas escolhas, que vai fazer o ciclo, né, para as minhas necessidades. Certo? Quando eu sou violento? Eu sou violento quando essas necessidades estão em perigo. A gente já falou, a gente fala no minicurso, né, das questões básicas de sobrevivência, que as emoções foram feitas para isso, para a sua sobrevivência. Se essa necessidade para a minha sobrevivência está sendo colocada em risco, então eu sou violento. É um mecanismo natural de defesa. Então eu tenho que entender isso para mudar. Então, é sempre se perguntar: o que eu posso contribuir com o outro nessa necessidade dele? O que será que eu posso contribuir para a Aline conseguir essa necessidade que ela está com falta? O que eu posso contribuir para a Aline desenvolver essas potencialidades? O que será que a Aline está querendo? Tá? Então, é perguntar o que o outro está querendo, o que eu quero do outro, qual é o contexto disso. Tá bom? Quer fazer alguma adenda, Aline? Que aí eu já vou para as partes práticas das perguntas e do exemplo. Pode passar, Matheus. Então, bora Tá lá. tranquilo.
Pode ver que no começo da live a Aline falou daquela ordem de organização da comunicação não violenta. Anota aí que eu vou passar essa ordem para você, tá bom? Vão ser 4 ordens. Primeiramente é a observação. Você vai observar a situação, certo? Depois sentimento, você vai falar o que você sente. Ou seja, você vai ressaltar a situação, você vai observar de fora. Depois, segundo, vai falar o que você sente. Terceiro, você vai falar o que você necessita. O que você está querendo, qual é a sua necessidade que não está sendo correspondida. E quarto, vai entrar o pedido. Mateus, me coloca isso na prática. Bora lá. Ricardo é o moleque que está com o meio espalhado pela casa toda. E então, a mãe chega na casa e vê meia na sala, debaixo da mesa. Tem coisas bagaçadas pela casa toda. Como que ela vai se comunicar para o Ricardo? Naturalmente, é seu moleque, não sei o que lá, pega essas bostas dessa mesa, você tá achando que você tá empregado em casa, você não me ajuda. Isso é violento. Como que você vai fazer? Presta atenção, não venha com resistência, não, tá? Ai, mas isso é difícil, isso é frescura. Se você acha que isso é frescura e tá nessa live até o final, eu não sei porque você tá fazendo essa live. Ele não quer. Né? Se você tá achando que isso é frescura e tá nessa live até o final, eu não sei porque você tá fazendo essa live, porque não é frescura. Então você vai falar como, Ricardo, quando eu vejo essa bagunça e essas suas meias espalhadas pela casa, ponto. Primeira frase, observação. Ricardo, quando eu vejo essa bagunça e essas meias espalhadas pela casa, observação. Vamos para a segunda parte, sentimento. Eu fico muito irritada. Falou do meu sentimento. Eu fico irritada, eu fico triste. Fico irritado e triste. Interessa, você vai falar o sentimento. Segundo passo. Tá? Necessidade. Eu preciso de ordem na casa para que todos fiquem bem nesse ambiente em comum. Para ter tranquilidade e paz. Ou seja, você está falando sua necessidade. Eu preciso de ordem, todos querem ordem. É um ambiente em comum, tal, tal, tal. E aí a gente vai para o pedido. Então, por favor, você pode pegar essas meias e colocar na máquina? Gente, é impossível não corresponder a um pedido desse. Primeiramente, vai gerar empatia nele. Nossa, eu estou deixando minha mãe triste ou irritada. De fato, faz sentido, porque esse aqui é um ambiente comum para todo mundo. Então, ela está precisando e eu não estou ajudando ela na necessidade. Gente, nenhum filho gosta de magoar pai e mãe, de não corresponder à expectativa do pai e da mãe. Então, se na hora que... E vice-versa, esposo e marido. Então, se a mãe ou o esposo comunica o que está sentindo e qual é a necessidade, gente, é impossível, é muito difícil. Só se o outro for muito Zé Ruela mesmo, fala português, claro, né? E aí o pedido, né? Então, por favor, me ajude, leve essas meias, pare de deixar aqui. Entendeu? Então, é observação, sentimento, necessidade e pedido. Ricardo, quando eu vejo suas meias espalhadas pela casa, eu fico irritada. Eu preciso de ordem para a casa fluir bem e a gente se sentir bem nessa casa. Então, por favor, você poderia pegar essas meias e colocar na máquina? Isso é uma comunicação violenta. Pode ver que ela não falou, você é bagunceiro. Ela falou, eu me irrito quando eu vejo, eu preciso. Tá vendo que ela falou eu? Esse exemplo? Então, bora lá. Fez sentido, gente? O que vocês acharam disso? Eu acrescentaria mais um ponto. Eu acrescentaria nessa técnica. No final, depois que você falar do que você precisa, eu acrescentaria uma consequência. Porque o que faz com que a gente mude de comportamento é a consequência. Certo? Então, se eu sou punido ou sou reforçado, isso vai aumentar a probabilidade de eu me comportar de forma X ou Y. Então, por exemplo, qual que é a consequência de eu continuar espalhando meias e coisas pela casa? Eu preciso ter uma consequência, tá? Então, vamos supor, olha, eu observo isso, eu sinto isso, a minha necessidade é essa. Toda vez que você se comporta dessa maneira, espalhando coisas, eu perco a vontade de querer organizar o ambiente.
Então a pessoa, por exemplo, ela vai começar a entender que se ela não der a contribuição dela, ela vai viver num chiqueiro, porque a outra pessoa vai parar de fazer esforços para tentar manter aquilo ali perfeito. Ou então numa briga, você percebe que você vai conversar com a pessoa e ela tá sempre partindo para agressividade, começa a te ofender, ela nunca quer discutir o assunto de uma forma civilizada. Olha, toda vez que a gente tá conversando, eu observo que você grita, que você levanta a voz, que você xinga. Diante disso, eu me sinto triste, me sinto insignificante, desimportante para você. Eu preciso de mais conexão, eu necessito de mais vínculo, de uma conversa mais profunda, respeitosa. E Uhum. toda vez que você se comporta assim, a consequência é que eu perca a vontade de conversar com você. Exato. Bom, Muito importante isso que a Aline falou, que de fato, esse modelo aqui é a base, certo? Tem pessoas que nisso daqui ela já vai ter uma empatia e já vai entender, ou seja, qual seria a punição? A punição é, se eu continuar comportando isso, minha mãe vai continuar irritada, eu não vou contribuir para as coisas da casa que ela está fazendo, eu vou decepcionar minha mãe, vou chatear minha mãe. Então essa já seria a exato. punição. Só que tem pessoas que mesmo assim, né, crianças e tal, que você precisa reforçar uma punição. Dessa maneira eu não vou conseguir limpar, se acontecer isso de novo vai acontecer tal situação, entendeu? Pode incrementar, mas a base é a mesma. Pode ver que eu tenho que observar, falar o que eu sinto, qual a minha necessidade e o pedido, tá bom? Agora pegue um negócio para vocês anotarem aí. Eu vou passar para vocês as perguntas que você tem que fazer, tá? Tanto para você se comunicar quando você for resolver um problema com a pessoa, ou quando o outro chegar te atacando, tá? Certo? Lógico, gente, que a gente passa essa técnica, não é nada fixo, não é nada milagroso, é princípio, você tem que colocar em prática, você tem que ver. Tem o contexto, tem a situação, tem um lado da pessoa, tem o seu lado, tem N variantes. Então a gente não pode falar, faz isso e resolver os seus Contexto tudo. problemas, tá? Mas com certeza, na maioria dos casos, analisando de uma maneira geral, estatística, se você aplicar essas perguntas, tanto para você se comunicar ou para você não atacar, ou seja, não ser reativo a um ataque, a maior probabilidade é de resolver o conflito. Então, bora lá. Pergunta que vocês têm que fazer. O que essa pessoa está querendo dizer? Ah, você é um bagunceiro, você não arruma nada, tudo eu tenho que fazer sozinha. O que ela está querendo dizer? Tá? O que é importante para ela agora? O que está sendo importante para ela agora? O que ela está querendo dizer? Ou seja, esse o que está querendo dizer, qual a necessidade que ela está buscando e não está sendo correspondida. Então você tem que procurar validar essa emoção, trabalhar a empatia para identificar isso. Então, o que ela está querendo dizer? O que é importante para ela agora? Será que é para mim o que ela está dizendo? Ou seja, será que é para mim ou não? Que às vezes a pessoa vai chegar te atacando porque ela está com uma alteração emocional, só que não é para você, mas você recebeu o ataque. Gente, isso é normal, acontece, eu não encontrei ainda explicação, mas de fato a gente desce a porrada em quem está mais próximo. Bom, é assim que funciona, tá? Então não vai descer a porrada na pessoa que você convive mais. Se for seu marido ou sua esposa, é nela que você vai descer a porrada. Alguém te atrapalhou no Eu trânsito, sou você mãe. vai lá e vai descer a porrada nela. Entendeu? E se for com a mãe que mora junto, vai ser com a mãe, com o pai, assim vai. Certo? Precisa de um gerenciamento emocional para isso não acontecer, mas mesmo com o gerenciamento emocional é difícil. O mais forte de acontecer é isso. Tá? Faz parte da vida. Faz parte da vida. Mas você vai perguntar, é para mim ou não é para mim? Você se distancia, observa. O que realmente ela está querendo dizer? O que realmente ela está querendo dizer? Porque às vezes o que ela está comunicando não é o que ela quer dizer. Tá bom? É, lembra que a necessidade, tá? Essa agressividade vai estar ligada a cuidar ou manter uma necessidade. Então você pergunta, do que ela está querendo cuidar? O que ela está querendo proteger? Do que ela está querendo se defender? Beleza? É, o que é importante para ela? O que ela considera como importante?
Porque se eu já sei, se eu convivo com a Aline, eu sei que o que é importante para ela, quando ela tiver alguma alteração, eu vou ter mais facilidade de identificar o que está sendo importante que não foi levado em consideração que ela teve uma alteração. Então, vamos dizer que a pessoa chega brigando com você. Então, você fala, ei, pera lá, o que você está querendo dizer com isso? Eu não estou te entendendo. Ah, é fulano, você viu, deixou o negócio lá desorganizado, deixou a janela, o negócio aberto de novo, não sei o que lá. Ó, calma lá, respira. O que você está querendo dizer com isso? Que necessidade? É para mim? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Por que você está alterado desse jeito? Tem motivo para tanto? Ou seja, quando eu começo a jogar esse questionamento para a pessoa, eu entendo que você está irritado com alguma coisa, mas não é responsabilidade minha. Se foi, por favor, me explique onde eu falhei e eu não percebi. Já peço desculpa. Ou seja, então, tem humildade, tem perdão. Eu não saio atacando. Porque às vezes a pessoa está te atacando, mas na verdade ela não quer te atacar, mas ela está te atacando. Porque na verdade o que ela quer atacar é o perigo que está ameaçando ela. É a necessidade que está ameaçando. O perigo que está ameaçando a necessidade dela. Só que isso não é uma coisa material. Para eu ter essa consciência, é treino mental, é terapia, é curso de proficiência emocional. E mesmo assim é difícil. Então eu vou atacar o que é material. E quem é material? A pessoa que está na minha frente que fez o comportamento que eu não gostei, que aferiu a minha necessidade. Então serve o processo, ataca ela. Mas na verdade o problema não foi ela, o problema foi o comportamento que feriu a sua necessidade. Se eu tenho controle das minhas necessidades, quando ela é violada, eu reconheço. Será que tem algum perigo real para a minha necessidade ou não? Antes de atacar a pessoa. Chegou o ataque em você, você retribui. Epa, não é comigo. O que está acontecendo? Então, vou repetir as perguntas. O que ela está querendo dizer? O que é importante para ela agora? Será que é para mim ou para outra pessoa? O que realmente ela está querendo? Tá? Do que ela está querendo cuidar? O que é importante para ela? Tá bom? Lembrando sempre que a gente tem uma necessidade de pertencimento. E quando isso é ameaçado, a gente também ataca. Ou seja, muitas brigas no relacionamento vêm porque a pessoa acha que vai ser abandonada, porque aquele comportamento da pessoa não está demonstrando interesse, e ela vai guardando, não resolve, e aí ela vai acumulando. Eu vou lembrar, porque isso é importante lembrar. Ficar postergando, aceitando, tendo consentimento simplesmente para evitar conflito, é simplesmente postergar essa briga, esse conflito para um momento futuro de uma intensidade 100 vezes maior. Tá bom? Então é isso, gente. Essa é a comunicação não violenta, que a base dela vai ser o gerenciamento emocional, a proficiência emocional. E as inscrições para o mini curso de proficiência emocional estão abertas. Tá? Num valor ali irrisório. A gente está falando o quê? É a segunda turma que a gente está abrindo, hoje é dia 28/6. Tá bom? E a gente fala que esse conteúdo da live já te transforma. No mini curso vai ser melhor ainda. Né? Nossa parte a gente está fazendo, o resto é com vocês. E pense bem no valor disso, porque vai ser esse mini curso é o equivalente a 2 meses de terapia. Se você fosse pagar 2 meses de terapia só com um psicólogo, você ia pagar uns R$800, no mínimo. Com 2 psicólogos, então, é 1.600. Então, esse curso deveria ter o custo, né, isso que a gente não está nem considerando a mentoria em si, de R$1.600. Porém, deleta esse preço, corta ele aí, porque é bem mais barato que isso. Tá? Então, se você está virando alguma chavinha na sua cabeça, você que está acompanhando a live aqui, você quer desenvolver as suas habilidades emocionais, saber lidar melhor com as crises, lidar com os seus estresses, com as suas impulsividades, ter um autoconhecimento melhor, um autogerenciamento, o mini curso é o seu local, tá? Sem brincadeira mesmo, falando sério, de coração aberto. A porta está aí aberta, a oportunidade está aí. Quer contribuir com alguma coisa, Aline? Hoje eu estou falando mais, a garganta está até Não, começando a acho que já dá pra gente encerrar. Acho que dá pra gente encerrar. Obrigado vocês todos que ficaram até aqui, tá? A gente fica muito feliz mesmo, vocês que passaram. Estou vendo aqui, meu pai, minha mãe, Dulce, Rony, Marina, Thay, Elisete, Elisângela, perdão, e Suzana. Muito obrigado mesmo, de coração, pessoal, pela atenção de vocês. Espero que, de fato, nós estejamos contribuindo com conteúdos que possam
trazer o conhecimento que transforme vidas, que promova a saúde mental, que promova bom relacionamento e autoconhecimento. É esse o nosso objetivo aqui todas as segundas-feiras. Certo? Se você querer Boa depois noite, assistir essa pessoal. live ou mandar para Obrigada. alguém, já sabe o que fazer, vou repetir. Entra no grupo do Telegram. Por enquanto, o grupo do Telegram está sendo bem parado, é só para você ter um canal ali para você ter acesso às lives gravadas. Não tá tudo no link lá no YouTube. Mais para frente vão ter outras coisas lá, tá bom? Mas já vai entrando para ter acesso, assim Ó, você pode mandar essa live para outra pessoa e assim vai. a Thay mandou aqui, ela quer mais informações sobre o mini curso. Matheus, você chama ela lá no Sam, pode falar que eu bate-papo. vou anotar aqui, ó. É a Thay, com H, Nascalisto, Deve ser não sei, não sei Thay se Nascimento pronunciar Calisto. isso. E Beleza, entra em contato. tem mais alguém aqui que mandou alguma coisa. Vem no nosso Enfim, PV, tá, gente? isso. Mas então tá, gente, é isso. Até mais, a Aline vai encerrar. Até mais. E Tchau, posta tchau. aí até eu Com baixar o Deus. vídeo, hein? Não apaga o vídeo, não. Até mais, tchau. Tchau.